Fala, meu povo, tudo beleza? Trouxe mais um papo de doido pra gente conversar. Imagina essa, a mistura entre filosofia antiga e revelação divina. E se eu te dissesse que as raízes do cristianismo, com toda a sua amplitude de ensinamentos e mandamentos morais, não surgiram do nada? Na verdade, as correntes filosóficas da Grécia Antiga, especialmente as ideias de Platão, tiveram um papel enorme em moldar o que conhecemos hoje como pensamento cristão. Hoje a gente vai explorar como a influência de Platão e de outras ideias filosóficas se entrelaçaram com o cristianismo e até ajudaram a moldar e editar a Bíblia com o passar do tempo. Para entender essa mistura, precisamos voltar à época dos primeiros cristãos. Eles viviam num mundo onde a filosofia grega já tinha deixado suas marcas em tudo que era canto do pensamento ocidental. Platão, um dos filósofos mais influentes, falava sobre a natureza da realidade, da alma e da virtude de um jeito que, mais tarde, ressoou profundamente com os primeiros pensadores cristãos. Sua teoria transcendente das formas sugeria que o mundo material é apenas uma sombra de uma realidade superior e perfeita. E isso criou a base para uma visão de mundo onde o físico era visto como secundário em relação ao ideal. Essa ideia de um reino das ideias, imutável e perfeito, se conectava diretamente com o conceito cristão de céu. Apologistas e teólogos cristãos, como Justino Mártir e Agostinho de Hipona, perceberam essas semelhanças e usaram as ideias platônicas como uma ponte para explicar as doutrinas cristãs ao público greco-romano. Justino Mártir, por exemplo, chamou Cristo de Logos, ou razão divina, um conceito emprestado da filosofia grega e refinado por pensadores como Heráclito e os estoicos. Apresentar Jesus como o Logos encarnado ajudou os cristãos a explicar suas crenças de um jeito que o Ocidente pudesse melhor absorvê-lo. Mas essa troca de influências não parou por aí, não. Conforme o cristianismo crescia, seus líderes perceberam que certas ideias filosóficas poderiam ser incorporadas aos ensinamentos para criar um quadro moral e espiritual mais sólido. Agostinho, que teve uma influência enorme sobre o cristianismo ocidental, foi atraído pelas ideias de Platão através dos ensinamentos do neoplatonista Plotino. Agostinho via a ideia de Platão sobre um mundo ideal e imaterial como uma representação do céu cristão. Ele misturou isso com os ensinamentos cristãos, propondo que a verdadeira felicidade só podia ser encontrada em Deus, que seria o bem perfeito, a ideia ou a forma suprema, por assim dizer. Agora, lembra que eu disse que isso influenciou até a formação da Bíblia? Pois é, a igreja primitiva não era só um palco para debates teológicos, era também um centro de estratégia política e de difusão cultural. Quando o cânone do Novo Testamento foi definido, os pais da igreja tomaram decisões que refletiam o desejo de apresentar uma doutrina coerente, que ressoasse com diferentes culturas e filosofias. A inclusão do Evangelho de João, por exemplo, com sua abertura poética, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. Foi uma jogada certeira para alinhar o conceito de Logos como um princípio platônico e estoico. Isso ajudava a posicionar Jesus não só como um profeta, mas como um ser divino repleto de razão universal e essência de existência. E essa mistureba filosófica não parou com Agostinho. Na Idade Média, Tomás de Aquino foi ainda mais longe, integrando mais ideias aristotélicas e platônicas na teologia cristã. Enquanto o empirismo de Aristóteles era bem diferente do idealismo de Platão, Tomás de Aquino conseguiu juntar as duas visões, defendendo que razão e fé não só eram compatíveis, mas complementares. Ele argumentava que verdades descobertas pela razão nunca poderiam contradizer a revelação divina. Essa fusão entre filosofia clássica e cristianismo deixou um legado que influenciaria o pensamento ocidental por séculos.
Agora, essa integração de filosofias foi uma adaptação consciente ou uma evolução natural? A resposta fica no meio termo. A igreja primitiva enfrentava o desafio de espalhar seus ensinamentos num mundo dominado pelas tradições filosóficas gregas e romanas. Usando conceitos filosóficos familiares, os líderes cristãos conseguiam tornar seus ensinamentos mais palatáveis para as classes educadas e facilitar conversões. Mas isso também trouxe controvérsias. Seitas como os gnósticos foram taxadas de heréticas porque levavam o dualismo platônico ao extremo, dizendo que o mundo material era totalmente mau. Até a forma como a Bíblia foi editada e compilada reflete essa integração filosófica. Textos que enfatizavam a divindade de Cristo, a natureza da alma e a ideia de uma recompensa ou punição eterna tinham mais chance de ser incluídos. Com o tempo, a Bíblia se tornou um documento complexo que não só espelhava ensinamentos judaicos e a vida de Jesus, mas também as ideias filosóficas que faziam essas histórias ressoarem com um público mais amplo. Quando o credo niceno foi estabelecido em 325 a influência da filosofia grega já estava tão entranhada na teologia cristã que moldou até a linguagem usada para descrever a natureza divina e humana de Jesus, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E esse encontro entre o pensamento platônico e o cristão ainda influencia o cristianismo moderno. A ideia de que nossa verdadeira casa não é na terra, mas no céu, ecoa a crença de Platão de que a alma deseja retornar ao mundo das formas. Da mesma forma, os ensinamentos morais do cristianismo, com sua ênfase em virtudes como sabedoria, coragem e amor, se alinham com as éticas platônicas e aristotélicas, que falam sobre cultivar virtudes para alcançar o bem supremo. E o que isso significa para a gente hoje? A mistura do pensamento filosófico com os ensinamentos cristãos é um lembrete de que os sistemas de crenças raramente surgem do nada. Entender essas conexões ajuda a gente a encarar ideias religiosas e filosóficas com uma visão mais rica e detalhada. Isso nos convida a ver o cristianismo não só como uma fé, mas como uma evolução histórica e filosófica que se adaptou às necessidades e entendimentos das pessoas ao longo do tempo. Se você achou essa análise interessante, já deixa seu like e se inscreve para mais explorações sobre como filosofia, história e fé se cruzam. E comenta aí, você acha que a integração das ideias de Platão fortaleceu o cristianismo ou acabou diluindo sua mensagem original? Quero saber sua opinião. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.